Senhores deputados, vamos continuar a reunião. Deputado Ujouki, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, no mês passado terminou a sessão plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China e a comprovação do 10º Plano Quinquenal, no qual se refere à manutenção da prosperidade e estabilidade de longo prazo de Macau. O modelo econômico de Macau assenta num mercado pequeno, que é bastante afetado pelos fatores econômicos externos e com o impacto do surto do mundial do novo coronavírus. Após o controle da epidemia no interior da China, a sua economia recuperou rapidamente e propôs o desenvolvimento de uma economia circular interna. Macau deve integrar-se no desenvolvimento da Grande Bahia e integrar os jovens na Grande Bahia e residir no mercado de trabalho. No dia 16 de maio de 2019, a Unesco, o Ministério da Educação e as autoridades de Pequim organizaram uma conferência e o Ministro da Educação referiu que deve introduzir a inteligência artificial nas novas tecnologias, conhecimentos, ciência, profissões, deve criar cursos sobre a inteligência artificial no ensino primário e secundário, promovendo a sua generalização. E sugeriu 4 vias para desenvolvimento da educação inteligente. E ontem, no relatório das SLACs, referem novamente o reforço da promoção da inovação e diversificação da indústria da ciência e tecnologia. Senhor Chefe Executivo, dispõe de algum plano para reforçar as infraestruturas educativas com vista a coordenar com o desenvolvimento da ciência, tecnologia, engenharia e matemática? A inteligência artificial é inevitavelmente. E o país já abriu cursos de inteligência artificial para os alunos, porém já estão na era da inteligência artificial, preparando para o futuro desenvolvimento das áreas. A fim de acelerar o desenvolvimento local, o governo vai introduzir cursos nacionais e internacionais implementados nos ensinos primário e secundário. Obrigado. Olá, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado. Em relação à aplicação da inteligência artificial na educação, o governo da RAE percebeu-se, através desse surto epidêmico que nós estamos a viver, que os resultados da aplicação de tecnologia nas escolas é uma matéria que nós temos que dar maior atenção e que tem dado resultados. A educação em linha, através de recursos online, pelos nossos alunos, é um assunto que se tem debatido com certos problemas e certos constrangimentos em termos de fluidez do processo. Nós vamos apostar nas infraestruturas, em articulação com o desenvolvimento da tecnologia 5G, a educação à distância por meios eletrônicos é um assunto que merece, pois, a nossa atenção. O desenvolvimento da educação STEM e da nossa educação básica é também um assunto que nós temos que dar atenção. O senhor secretário da tutela também vai partilhar com os senhores deputados mais detalhes sobre a nossa ação governativa prevista para o futuro. Da nossa parte, nós temos que apoiar esses métodos de ensino e também essas técnicas e planos curriculares baseados em inteligência artificial. Espero que o nosso Centro de Ciência e Tecnologia possa vir a apetrechar-se de equipamentos e de meios que despertam o interesse dos nossos jovens pela descoberta científica e tecnológica, e por isso vamos proceder a um acerto dos equipamentos que estão instalados no Centro Científico e Tecnológico, para assim despertar o interesse dos nossos jovens. Este é um centro científico tecnológico que nós temos, que é uma estrutura muito boa que nós podemos aproveitar para esse objetivo. E em termos de
espólio, em termos de material que estão expostos no centro, podemos repensar na forma como podemos melhor adequar a sua utilidade e o seu uso para os nossos jovens. Nesse momento, há certos equipamentos que podemos utilizar para a simulação e para um estudo mais empírico. E, assim, talvez vou aqui remeter esse assunto à senhora secretária. Deputado Yao Tengpeu, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde. O surto epidêmico teve um impacto geral na economia local, portanto, voltar ao crescimento econômico depois da epidemia passou a ser um problema importante. O Presidente do país afirmou recentemente que a inovação é uma força motriz para o desenvolvimento e a tecnologia é uma arma poderosa para obter êxitos nas dificuldades, mostrando um caminho para a recuperação no crescimento econômico depois da epidemia, ou seja, nos tempos pós-epidemia, com as tecnologias inovadoras como ferramentas importantes para a sobrevivência. Assim, é necessário promover o desenvolvimento das indústrias de ciência e tecnologia avançadas em Macau. Nos últimos anos, o governo tem dado grande importância à promoção do desenvolvimento das referidas indústrias e incentivado a transformação das indústrias e dos resultados da investigação. E a proposta de lei sobre o regime de benefícios fiscais para o exercício de atividades de inovação tecnológica foi entregue recentemente à Assembleia Legislativa para apreciação. No entanto, para promover o seu desenvolvimento, é necessário resolver a falta de terrenos de capitais. Senhor Chefe Executivo, quanto ao desenvolvimento das indústrias de ciência e tecnologia em Macau, quais são as ideias do governo em relação à disponibilização de espaço, ao plano de bonificação de juros de crédito e à política de importação de quadros qualificados? De que medidas dispõe o governo para isso? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Yao Tengpeu. Aqui fala-se das indústrias de ciência e tecnologia e de quadros qualificados e ainda de algumas plataformas. Então, o mais importante é ter quadros qualificados, que se aplicam as técnicas e outro pessoal que se destina à investigação. Tendo em conta as instituições de Macau, a situação das instituições de Macau, normalmente os talentos ou os quadros qualificados normalmente são da área da investigação. E por isso há que, então, rever a nossa legislação, porque muitas vezes esses investigadores, sim, fazem estudos, análises e depois não conseguem produzir as novas tecnologias. E assim temos que, então, introduzir os respectivos ajustamentos à nossa legislação para que as instituições possam, então, produzir também, entre aspas, essas novas tecnologias. Em segundo lugar, é importar talentos, ou atrair talentos. Acho que agora temos vários regimes para, então, poderem trabalhar cá em Macau. E será que os talentos ou os quadros qualificados que conseguem entrar através desses regimes conseguem mesmo contribuir para esta área? Por isso, estamos a definir uma política para o efeito. Vamos, então, definir uma lei e vamos entregar a proposta de lei à Assembleia Legislativa. E isto é do âmbito da Lei de Quadro de Recursos Humanos Qualificados. É que os talentos, se calhar, temos, por enquanto, talentos da área da AI e para o próxima fase ou período, se calhar, já precisamos de outro tipo de pessoal. Agora, temos que ter uma lei de quadro para ver o que são talentos ou quadros qualificados
E por isso temos que ter um fundamento legal para então poder avançar o nosso trabalho. E estamos já a estudar e a analisar. Trata-se de um tema, de uma matéria que já estamos a efetuar análises e estudos. E espero no próximo ano posso já então definir um quadro legal para isto. Agora, sim, já recentemente lançamos o plano de bonificação de juros de crédito e em comparação com as outras regiões vizinhas, claro que os nossos planos não são planos muito satisfatórios. Se calhar temos que então introduzir ajustamentos para ver como é que podemos então atrair mais capitais do exterior, mais investimentos do exterior. Então, vamos efetuar os respectivos estudos e análises. E também, com o apoio das várias partes, então, depois de atrair os quadros qualificados a Macau, então é que podemos ver como é que vamos desenvolver as nossas indústrias. Por isso, apelo aqui para todos os países e regiões, para quem está interessado em desenvolver essas indústrias em Macau, então poderão participar nessa área, no desenvolvimento dessas áreas. Obrigado. Deputado Maxwell Curry. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o governo mencionou há dias que ia concentrar na promoção e desenvolvimento do mercado financeiro moderno e do mercado de títulos, a par de ajustar gradualmente a estrutura industrial de Macau. Mas a Autoridade Monetária de Macau, os Serviços de Proteção Ambiental e a Associação de Bancos assinaram uma proposta que visa promover o desenvolvimento das finanças verdes de Macau. Alguns peritos e académicos entendem que isto é bom, tendo em conta que a indústria é de alto valor acrescentado, podendo ter um forte impulso no PIB global e no emprego. Senhor Chefe Executivo, no que respeita ao futuro planeamento para o desenvolvimento da indústria financeira, o governo deve acelerar o planeamento de um ambiente inovador, favorável à resolução das questões fundamentais para o desenvolvimento da indústria financeira, tais como, primeiro, a edificação jurídica da área financeira em Macau não acompanhou o desenvolvimento e a capacidade de prevenção de riscos e de controlo das entidades reguladoras do setor financeiro está abaixo dos padrões internacionais. Segundo, está em falta um mecanismo de formação e introdução de profissionais financeiros internacionais e de talentos de apoio, tais como contabilistas, auditores, analistas financeiros fretados, etc. Por fim, há que adotar uma nova perspectiva para criar um mecanismo que possa ajudar a facilitar o fluxo de capitais entre Macau e o interior da China. Isso vai ser feito? Obrigado. Faça a favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Maxwell Curry, pela questão. Que já debatemos ou trocamos impressões relativamente às finanças. Que muitos já levantaram suas questões, dizendo que há falta de suporte legal na área financeira e que dificilmente se consegue um desenvolvimento sem um suporte legal. Quer dizer, já elenquei quais as leis a serem produzidas, por exemplo, a lei da fidúcia, etc, etc. E que vai produzir um conjunto de leis relativamente à área financeira, quer dizer, vamos fazer esse trabalho em conjunto com instituições especializadas para definir o quadro e para harmonizar com a ordem jurídica de Macau. Quer dizer, incluindo várias legislações, por exemplo, a lei relativamente à emissão de obrigações. Por isso, nós temos de, primeiramente, construir uma base legal para atrair os investidores do exterior. Por exemplo, para desenvolver o mercado secundário das obrigações. Mas quando acontecer algo, qual o regime sancionatório a aplicar? Esta é que é a base
Porque se os investidores que estão interessados em investir em Macau nos perguntar qual é a nossa suporte legal, não podemos dar, podemos dizer a alguém. Por exemplo, temos de ter um bom código, código tributário. Porque que nós temos de ter normas nesse código. Isso também depende da sua aprovação por parte da Assembleia Legislativa. Isto tudo contribui para completar a legislação relativamente à área financeira. Por exemplo, falou-se há bocado sobre os contabilistas, auditores. Espero que os jovens que estão a tirar um curso nessas áreas que vão estagiar-se nos respectivos escritórios. Porque há necessidade de quadro qualificado para essa área, porque abrange vários especialistas e não só das finanças. Por exemplo, vejamos o caso da Singapura. Eles têm muitos quadros qualificados, porque ele tem um mercado de bolsas. E por isso tem que ter auditores para elaborar o IPOs, em inglês IPO. A primeira coisa, nós temos que ter quadros qualificados que pode promover ou para formar os talentos de Macau. Os recém-graduados nessas áreas, eles são os quadros qualificados, mas só que destituem de experiência. Porque isso tudo depende da reserva de quadros qualificados que só podem ser constituídos pelos jovens de Macau. Por isso nós temos de criar o ambiente para que essas pessoas possam trabalhar nas várias áreas profissionais. Há coisas que pode, por exemplo, o QS, o Quality Survey, luta com uma grande falta de pessoal. Porque isso é muito importante. Qualquer trabalho que fosse tem que ter o seu QS, o Quality Survey. Também temos grande falta de talentos de apoio em termos de BIM. Por exemplo, tanto a manutenção, reparação, a localização das canalizações. Nós temos que ter isto para servir, para saber para onde é que haja um furo num determinado cano de esgoto. Por isso que nós temos de intensificar a formação nesta área. Eu troquei impressões com o deputado Wu Zhou, que como é que nós vamos preparar esse pessoal, porque temos de encurtar a distância para atingir os padrões internacionais. Por exemplo, cada quartos tem de dispor de instalações de combate a incêndio. Por exemplo, sobre as drenagens pluviais e das águas domésticas. Porque isto tem de ter um apoio de outros profissionais. Por exemplo, uma fábrica, temos até pessoal especializado que nos presta o apoio na aquisição dos diversos materiais de fabrico. Porque é um mercado. Porque as funções são repartidas entre o pessoal. A primeira coisa que nós temos de ter é uma base legal. Para que com
a contribuição dos nossos jovens, vamos adquirir experiências através da introdução dos quadros qualificados do exterior para desenvolver esse setor de atividade em Macau, tal como o fez a Singapura. Deputado Chandrakan, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde. No seu discurso na celebração do 40º aniversário do estabelecimento da Zona Econômica Especial de Shenzhen, o presidente Xi Jinping encorajou-nos a tomar medidas para aprofundar a construção da Grande Baía, relevante para o desenvolvimento diversificado da economia de Macau. Como a economia de Macau foi severamente afetada durante a epidemia, a população de Macau tornou-se cada vez mais consciente da importância da sua diversificação. A integração no desenvolvimento nacional e a construção da Zona de Consolidação de Cooperação Guangdong-Macau constituem uma oportunidade importante para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau. Alguns dos projetos de maior sucesso são o Parque Industrial de Medicina Tradicional, o Instituto Internacional de Produção, Ensino e Estudos de Macau e o Novo Bairro de Macau. Estes projetos podem dar um novo impulso ao desenvolvimento a longo prazo de Macau, mas a cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau não se deve limitar aos conteúdos referidos, pois há que ter uma mente aberta, reformar e inovar, aprender os pontos fortes e complementar com os pontos fracos, introduzir um modelo de gestão inovador e livre e aberto, de modo a materializar as devidas obrigações e demonstrar a eficácia da cooperação. Senhor Chefe Executivo, de que planos dispõe quanto ao modelo de gestão e sistema legal da Zona de Consolidação da Cooperação Guangdong-Macau? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigada, Presidente. Agradeço a pergunta do deputado. Quanto à zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau e Hanqing, creio que já noutras questões, noutras perguntas já respondi. Daí que não vou repetir, mas entretanto, de fato, nesta zona de cooperação aprofundada, devemos também equacionar o que o senhor deputado acabou de referir. De fato, nesta zona, também temos de ter em conta as autorizações do governo central, porque a lei de Macau, neste momento, não consegue, assim, entrar diretamente para uma zona transfronteiriça. Tal como aconteceu no passado, temos que, então, passar por procedimentos complexos para que a zona de Hanqing fosse, então, concedida a nós. E só com autorização do governo central é que nós somos capazes de estender a nossa lei até ao campus da Universidade de Macau. E quando nós temos novos documentos em relação a esta matéria, vou então adiantar. Deputada Lam Kay, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, a indústria turística de Macau continua a sofrer grande impacto. São poucos os turistas nos pontos turísticos, mas o turismo no interior da China recuperou rapidamente. Na Semana Dourada, várias províncias recuperaram 80% dos turistas em comparação com o período homólogo do ano passado. Ao passo que em Macau, no Dia Nacional, a média diária de visitantes reduziu 86% em comparação com o ano passado. Para atrair os turistas, Macau lançou vales de consumo e ofereceu bilhetes de avião e hotéis, entre outros benefícios. Mas talvez a divulgação não tenha sido alargada, pois muitos turistas que vieram até cá não sabiam disso e lamentam ter perdido grandes oportunidades. O recém Fórum Boao da Ásia centrou-se no tema inovação e desenvolvimento sustentável, enfatizando a importância da inovação tecnológica. Segundo o relatório sobre as novas tendências do consumo de turismo 2019, publicado recentemente na página eletrônica da indústria turística do interior da China, as tecnologias de inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual têm um impacto profundo no consumo dos turistas, pois 95%
90% deles assistem a apresentações com recurso a estas tecnologias antes de viajar. Pode-se afirmar que a inovação científica e tecnológica recriou o turismo na China. No passado, sugeriu-se a promoção do desenvolvimento do turismo inteligente em Macau. Então, pergunto, como é que, em conjugação com a nova tecnologia, o governo vai impulsionar a recuperação rápida do mercado turístico após a epidemia? Neste momento crítico, como é que pode ajudar os operadores turísticos a reforçar a cooperação aprofundada no plano turístico regional e a promover o desenvolvimento turístico da Grande Bahia, especialmente em Macau? Obrigada. A palavra do senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente, e pela questão da senhora deputada. Seguramente podemos dizer que o setor do turismo vai sofrer um grande impacto por causa da epidemia neste ano e, por isso, nós temos vindo a colaborar com as grandes empresas como Alibaba, Tencent e outras grandes empresas para a divulgação do nosso turismo. Por que é que nós colaboramos com essas empresas e estabelecemos parcerias com essas empresas? Porque há um grande número de navegadores desses portais dessas empresas. E, ultimamente, nós não temos assistido a um incremento muito significativo do número de visitantes, mas, posteriormente, tem vindo a verificar-se um incremento progressivo do número de visitantes. Lançamos programas como vales de consumo e oferta de bilhetes de avião e hotéis. E são medidas que têm surtido um efeito de alavancagem de 20 e tal vezes. Tem tido um efeito multiplicador para o incremento e desenvolvimento do nosso turismo. Através desses portais eletrônicos, e assim, nós até temos que pensar também outras medidas para além dessas. Porque nós vemos que ainda não temos as fronteiras abertas com Hong Kong, por exemplo. E, mesmo assim, há opiniões que dizem que temos que pensar no mercado além fronteiras, do outro lado de fronteiras da China interior. E, assim, temos que explorar o mercado de visitantes através de pacotes turísticos em 2 locais do interior e também em Macau. É por isso que nós temos vindo a trabalhar em diversas ações promocionais e esperamos que por altura da época Natal ou da festividade do Ano Novo Lunar, podemos contar com um maior número de turistas e deixar-lhes as pessoas saber que Macau é uma cidade segura e tem todas as condições para os receber. Quanto à utilização da inteligência artificial, realidade virtual e outras tecnologias para a promoção turística, se nós só promovemos Macau através dessas tecnologias, as pessoas já não estão interessadas em vir a Macau para visitar em loco, isso não é benéfico. Temos que promover Macau para que as pessoas venham, de fato, a Macau, visitam, de fato, Macau pessoalmente. Se as pessoas acharem que já visitei Macau através das tecnologias, através desses meios tecnológicos, e já não estou interessada em visitar Macau, isso não é benéfico para Macau. Muito obrigado. Deputado Socorro. Senhor chefe executivo, durante a epidemia, várias pessoas têm gozado férias sem vencimento, especialmente alguns jovens têm que pagar para as casas e não houve injeção no Fundo de Previdência Central e a população quer que o governo avance com a terceira ronda de apoio financeiro, mas no relatório da SLAC nada foi mencionado.
Os apoios às empresas foram milhões de patacas. Posso dizer que a minha associação nunca recebeu qualquer dinheiro do erário público de apoios financeiros. Por isso, segundo a lei da associação, segundo a referida lei, caso receber um montante superior a determinado, tem de apresentar as suas contas. Mas só que essas associações nunca divulgaram isto e, por forma, foi esquivado as suas responsabilidades. Por isso, esse horário público foi devidamente utilizado e o senhor chefe executivo disse que está a estudar esta matéria, mas isto ainda não foi resolvido. Apresentei um projeto de lei sobre esta matéria e agora hoje eu queria perguntar o seguinte: quando é que o governo vai resolver ou aperfeiçoar esta matéria, ou seja, do projeto de publicação de contas sobre as associações? E quanto o senhor chefe executivo, quando é que vai resolver este problema que está a afetar a população? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Socarro. Já fiz algumas pesquisas. Também tenho que clarificar o seguinte, que não há associações que estão a receber milhares de milhões de patacas de subsídios. Não há nenhuma associação que está a receber esse montante de subsídio, porque é só uma associação, então não são todas as associações. Tal como disse no relatório do DASLAC, uma das prioridades das ações governativas é efetuar o reordenamento dos fundos, a reestruturação dos fundos. Já estamos a ver qual é o problema e já estamos a trabalhar para esse efeito. Não estou a esquivar-me das minhas responsabilidades e de não dar uma resposta a esta questão. Nós vamos trabalhar para isto e vamos então regulamentar esta matéria. Já falei com a senhora secretária, ex-secretária, e com o respectivo gabinete de planeamento, que é Gabinete para o Planeamento e Supervisão dos Ativos Públicos, e já estamos então a desenvolver os respectivos trabalhos. Só peço a todos para nos darem um bocadinho de tempo, porque temos que ter informações nas nossas mãos, é que podemos então avançar os nossos trabalhos. Sim, há muitas associações que recebem subsídios, mas a maior parte das associações não estão a receber subsídios. Mas agora, quais são as funções das associações e qual... Claro que as associações que recebem subsídios, nós temos que ver quais são os trabalhos que essas associações estão a desenvolver. Porque muitas vezes estão a desenvolver trabalhos sociais na qualidade do governo, entre aspas, porque está a ajudar o governo a desenvolver esses trabalhos ou esses serviços sociais. Nós não podemos, então, efetuar um corte radical com esses subsídios, porque temos que analisar qual é o destino desses subsídios concedidos a essas associações. Vamos ver onde é que eles gastam o subsídio. E temos que ver, por exemplo, quando gastam o respectivo subsídio, estão a beneficiar quantos idosos, por exemplo, e quantos trabalhadores estão a contratar, então, para conseguir prestar este tipo de serviços aos idosos, por exemplo. Tal como a Caritas, o presidente Punjimei, sim, nós atribuímos esses subsídios às Caritas, porque estão a desenvolver serviços do governo. Quer dizer, estão a desenvolver alguns trabalhos que o governo deve fazer. É que sabemos muitas associações também este ano suspenderam algumas das atividades. Claro que esses subsídios então suspendemos, mas agora
tendo em conta o trabalho que vamos desenvolver no próximo ano, ou seja, sobre a revisão dos fundos, por exemplo, o Fundo da Cultura e da Fundação Macau, etc. Então, vamos estudar a matéria juntamente com os secretários. É que, antigamente, depois do retorno à pátria, então já constituímos mais do que 20 fundos. E depois, os fundos normalmente fazem pedidos, uns são aprovados, outros não. Por isso, temos que fazer uma reforma. Também trata-se de uma prioridade das nossas ações governativas. Não me vai dizer que, então, o governo não quer fazer isto, porque já estamos a trabalhar. Porque nós não vamos adoptar medidas provisórias para isto, porque queremos que o trabalho seja feito de uma forma geral e quando é tempo oportuno para divulgar, então divulgamos. Porque para fazer uma lei também tem que passar pelas mãos da Assembleia Legislativa e depois é que se aplica, é que se implementa a lei. Isto é uma regra já que temos vindo a seguir. E temos que seguir desta maneira, porque temos que ter uma lei, um fundamento legal, e não podemos, então, pedir às associações para revelar, então, essas informações, porque não temos ainda uma lei para regulamentar esta matéria. Não podemos, então, pedir a essas associações para efetuar a publicação das suas contas. Eu até já visitei todas as associações, até centros de dia. 700 idosos que necessitam de refeições, então essas associações estão a prestar serviços de entrega de refeições até a casa dos idosos. Os assistentes sociais estão a carregar as costas os idosos para então descer até ao ras do chão. Por isso, nós não podemos dizer que o governo é que só está a conceder subsídios só para as grandes associações. Não. E depois diz-me que há associações que estão a receber milhares de milhões de subsídios. Não há. Temos que ser pragmáticos, temos que analisar as informações com pormenor e depois vou clarificando as questões, porque sabemos que essas associações estão a evitar todos os seus esforços para prestar serviços à nossa sociedade, porque nem todos os serviços podem ser prestados pelo governo. E mesmo junto dos interessados. Porque as associações estão a funcionar a 24 horas para a prestação de serviços à nossa população. E nós só trabalhamos 35 horas, não é? Nos serviços públicos. Obrigado. Face ao impacto do mundo do surto do novo coronavírus, setores do jogo e do turismo foram severamente afetados, trazendo influências sem precedentes para o desenvolvimento de Macau. Por isso, o que é digno de elogio é que o governo lançou uma série de medidas para aliviar as pressões dos setores. O plano de subsídio de consumo, Vamos Macau, Semana de Macau em Pequim, bem como o Carnaval para desfrutar Macau, ainda um curso em relação com o Grande Prémio. Em finais de setembro, o interior da China começou a emitir vistos. Em outubro, o número de visitantes em Macau ultrapassou 600 mil, mantendo-se em 2.000. As excursões do interior da China apresentam 6,44 milhões. E em Hong Kong foi o segundo maior mercado emissor de turistas, com 7,35 milhões de visitantes. Mas no ano passado, dos 3 primeiros meses, uma queda de 80%. Senhor chefe executivo, Macau é uma cidade segura e conveniente para viajar. Qual é a sua opinião sobre a abertura de excursões no interior da China e o reconhecimento mútuo dos códigos de saúde de Hong Kong e Macau? Dispõe de alguma calendarização para o efeito? Por exemplo, quanto às vacinas, por enquanto ainda não temos vacina, queria saber qual é, ou seja, segundo as instruções da Organização Mundial de Saúde, de que medidas, porque eu queria saber em comparação
porque Hong Kong é uma cidade que agora temos de fazer quarentena, os turistas de Hong Kong quando virem a Macau, mas, por exemplo, estão a adotar uma medida do travel bubble adotada em Hong Kong. Queria ouvir o chefe executivo sobre este aspecto. Obrigado. Eu faço a favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Chan Cha-mo, pela questão colocada. Antes de tudo, eu vou fazer uma súmula das opiniões por si feitas. Quer dizer, isso depende das excursões para o exterior da China e do interior da China, são autorizadas pelo governo central. Temos convidado alguns especialistas para proceder ao levantamento de um estudo relativamente a Macau. E eu espero que seja aberta excursões do exterior para Macau. Porque a resposta dos especialistas, a opinião dos especialistas é de que se trata de uma decisão do país. Por isso, a abertura dessas inscrições para os residentes do interior da China depende da vontade do governo central. Que se falou-se há um bocado sobre, não haver casos de pandemia nos últimos 14 dias. Esse é uma medida muito clara. Por isso, nós temos de definir as nossas medidas estratégicas no sentido de todos se fazer melhor os trabalhos de controlo e de prevenção por zonas. Porquê? Se for detectado um outro caso em Macau, então, nesse caso, as fronteiras podem ficar fechadas. Quer dizer, devemos recordar o que se passou em março de 40 anos. Quer dizer, porque as pessoas também podem entrar e sair das fronteiras, mas têm de sujeitar-se a uma quarentena de 14 dias no outro lado. Isso é fruto do esforço contribuído por cada um dos residentes de Macau em termos de prevenção epidémica. Todos aqueles que entram no território, 75%, quer dizer, entram através das fronteiras, dos postos fronteiriços de Macau. Por exemplo, o caso de Hong Kong. Nós esperamos que só separamos de Hong Kong por uma ponte. Esperamos, contudo, que os residentes venham até Macau. Se vamos abrir as fronteiras, então, nesse caso, quer dizer, porque isso também tem que ter o acordo, a concordância dos três territórios, das três regiões. Porque Macau é uma região de baixo risco. Quer dizer, só pode vir a Macau com um teste negativo de ácido urreico. Mas se for um residente de Hong Kong, pelo menos ele já não precisa de estar em quarentena por 14 dias. Quando chega a Macau, 14 dias, tem que estar em quarentena por 14 dias. E quando reentram em Hong Kong, já não preciso. Pelo menos aqui ficou reduzido 14 dias. Quer dizer, são situações que temos a encarar por causa da situação epidémica. Por exemplo, na China, quer dizer, os residentes de Hong Kong que regressam a Hong Kong já estão isentos de estar em quarentena por 14 dias. Pode voltar para o serviço, porque ele já fez uma quarentena de 14 dias na China.
se ele estiver interessado em vir cá visitar Macau, quer dizer, é bom. E depois é através da Macau que vão voltar a Hong Kong. Porque, quer dizer, dos dados para Hong Kong, quer dizer, registrou-se 0 casos ontem. Porque os casos importados não são contabilizados. Desde que, quer dizer, a infecção local seja 0, é considerado como uma região de baixo risco. Por exemplo, em Tianjin ou em Xinjiang, quer dizer, são considerados médio o risco. Se as pessoas vierem a Macau, ou as pessoas que foram visitar essas duas regiões, estão sujeitas a uma quarentena de 14 dias. Porque há 2 casos em que não foram assim declarados. Estamos a acompanhar ou a seguir esses casos. Qual o nosso risco? Quer dizer, acho que devemos aguentar por mais algum tempo. Quando haja, quer dizer, um teste de ácido úrico obrigatório, eu creio que muito em breve podemos retomar as passagens transfronteiriças. Os residentes de Hong Kong podem visitar Macau a qualquer momento, mas só que têm de ficar em quarentena por 14 dias. Tanto interior da China ou Hong Kong, nunca temos recusado a vinda dessas pessoas, mas só que eles têm de sujeitar-se a uma quarentena. Quanto ao turismo de Berlão, quer dizer, há países ou regiões em que proíbem a saída ou a entrada dos seus cidadãos a Macau. O que é que nós podemos fazer? Não é, quer dizer, nós não temos receio em os receber, mas só que e eles só que têm receio de nós. Por isso, na atual fase, porque a Austrália está ainda sujeita a uma situação epidémica. Nós temos de aguentar e eu creio que a situação se restaura muito em breve. Deputado Peng Chun, o primeiro relatório das leis deste governo, pela primeira vez que referiu, garantindo o processamento de estudos, será estudada a possibilidade de aumentar o número e as origens dos estudantes vindos do exterior. Concordo com o apoio e plenamente acreditando que a introdução do ensino vai incentivar significativamente a diversificação da economia. No relatório da SLAC, o senhor disse que vai garantir o procedimento de estudos locais e será estudada a possibilidade de aumentar o número e as origens dos estudantes e será impulsionado o empreendedorismo das instituições do ensino superior. O empreendedorismo dessas instituições implica necessariamente o aumento da sua dimensão. E as universidades têm um campus suficiente e em comparação com outros setores, houve um aumento do número de alunos inscritos nesses cursos e Macau está a desenvolver-se de forma bastante alargada. E como não tem campus suficiente, por isso precisa de alargamentos desses espaços. O governo dispõe de que planos é que dispõe o governo para reservar alguns terrenos para a expansão dessas atividades? Sim, estamos muito preocupados sobre este aspecto, por isso eu queria ouvir se o governo já tem desenvolvido essas matérias como um setor bastante ligado. Obrigada. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Peng Chun.
Em primeiro lugar, o ensino superior, será que pode ser uma indústria emergente? Para mim, eu acho que o ensino superior trata-se de um modelo tradicional. Não posso dizer que é uma indústria emergente, porque já existe há muito tempo e é a base da educação. Para que seja uma indústria, temos em Macau muitas instituições de ensino superior, quer oficial, quer do setor privado. E quanto aos alunos, de fato, o que estamos a ver é que a situação pandêmica da Europa e também em relação a determinados países, a atitude assumida por determinados países em relação a Macau, sabemos que mostraram a sua confiança com a nossa educação. Quanto às escolas do setor privado, nós não temos uma proporção rigorosa, mas para as escolas oficiais, sim, esta proporção é rigorosa. As instituições oficiais, porque depende do erário público, daí que a nossa parte, provavelmente, o governo, a nível política, vai também acompanhar a evolução e a reforma das universidades, porque o nosso erário público está a suportar o funcionamento das universidades oficiais, sem afetando os interesses dos alunos. Será que podemos, então, ajustar a proporção ou a percentagem dos alunos provenientes do interior da China? Bem como atualizar as propinas, porque neste momento uma grande percentagem das despesas das universidades oficiais são suportadas pelo nosso erário público. Daí que encontrar um ponto de equilíbrio é muito importante. Por um lado, os alunos locais não venham a ser afetados e, por outro lado, muitos alunos, quer do interior da China, quer de outros países exteriores, se pretenderem estudar em Macau e que nós possamos manter este equilíbrio, podemos então pensar em ajustar a percentagem. Porque no interior da China, as propinas, mesmo para os jardins infantil, são mais elevadas do que as nossas universidades. Embora em Macau nós tenhamos professores também convidados do exterior de renome. Então, mas seja como for, temos de garantir que os interesses dos alunos locais não venham a ser afetados e tentamos, então, por outro lado, permitir mais alunos do exterior. Deputada Lamir Fon, boa tarde. O senhor disse no seu relatório que vai fazer a reforma da administração pública. E no relatório também falou sobre isto e hoje queria ouvir e saber como é que vai fazer uma revisão dos regimes de delegação de competências, de responsabilidade, aquilo que deve fazer e aquilo que não deve fazer, pois só assim é que podem ser responsabilizados, estabelecendo um regime de responsabilização dos governantes e, ao mesmo tempo, através de uma adequada delegação de competências, mobilizar a iniciativa e flexibilidade dos serviços subordinados e elevar a eficiência administrativa. E sobre este regime de delegação, qual é o ponto de situação sobre a revisão disto? Quais são os rumos que vão ser seguidos para introduzir maioria? Existe alguma clarificação para referência? Porque ontem o senhor também falou sobre os governantes, por isso queria saber, em relação à revisão do regime de delegação de competências, vão ser vistos também os regimes de... Porque isto, talvez há situações em que não houve a delegação de competências e há funcionários públicos que têm medo de cometer erros, por isso, sendo um funcionário responsável,
têm medo de serem sancionadas por feito coisas por havido falhas. Por isso, quanto à revisão do regime de delegação, vai haver ou não revisão do regime de sanção? Obrigada. É a palavra, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Lamilhofon. Em relação à reforma da administração pública, também cheguei a responder às questões há bocado dos senhores deputados há pouco, não vou repetir. E em relação agora a outra questão sobre a delegação de poderes, regime de responsabilização, o senhor secretário André Tcham vai depois dar mais detalhes aos senhores deputados nos próximos dias. Da minha parte, eu considero que a grande maioria dos trabalhadores da função pública estão aptos e satisfazem as exigências. Neste momento, nós deparamos-nos com dificuldade de encontrar dirigentes de serviços, porque se nós tivermos um diretor de serviço que seja disposto a vir até a Assembleia Legislativa para ser criticado ou ser interpelado, vemos que muitas vezes há indivíduos que não têm essa disponibilidade ou têm esse perfil. E quando alguém começa a tecer algumas críticas em relação à sua atuação, isso pode dar aso a muitas interpretações também. Quando foi referido ontem que pode haver certas dissensões entre os governantes por causa do Instituto do Desporto, isso depois foi resolvido, segundo o nosso conhecimento. Isso tem a ver com muitas implicações. E por isso eu disse que eu sou a pessoa que tem que assumir a responsabilidade nesse caso. Mas temos que ver que quando há certas críticas em relação à atuação dos governantes, não deve resultar numa situação em que esses governantes ficam depois de mãos atadas e não se atrevam depois a fazer mais no futuro. Quando nós falamos na necessidade de haver um prémio ou depois haver uma sanção, temos que ver que a sanção não deve ser aplicada quando um erro foi cometido. Temos que ver de uma forma global e identificar os problemas. Se há, de fato, problema na comunicação, ainda há um superior hierárquico que pode intervir para resolver os problemas. De fato, é difícil assumir o cargo de governantes ou dirigentes de serviços. Agora, não temos muitas pessoas que têm esse interesse de assumir as funções de direção, porque há uma grande pressão sobre eles. Mas nós continuamos a exigir a sua prestação para que satisfaçam as nossas exigências. Vou dar depois essa oportunidade ao senhor secretário. Deputada Bonquichen, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, sob a liderança do chefe executivo, Macau obteve resultados faseados na luta contra a epidemia, permitindo retomar a sua atividade em face à normalização da epidemia. Enquanto profissional de saúde, tenho orgulhado nos resultados na luta contra a epidemia. Macau, o número de casos registrados em Macau não foi registrado nenhum caso, sem mortos e sem infectados no hospital, o que demonstra que a capacidade de prevenção e controle de doenças transmissíveis e o pessoal de médico, as técnicas e equipamentos atingem um certo nível. Fazendo uma retrospectiva das políticas de saúde, em 2011 foi feito um projeto de melhoramento das infraestruturas
E com a inspiração do vice-planeamento e a concorrência da pandemia, os cidadãos prestem mais atenção à sua saúde. Senhor chefe executivo, em relação à normalização da epidemia, quais são os planos gerais de prevenção e controlo, a fim de melhor responder aos diversos riscos de saúde pública que possam surgir? De que planos concretos tem o governo para optimizar a saúde em Macau e para a construção do complexo de saúde das Nesias e a formação de talentos na área de saúde, entre outros aspectos que preocupam os residentes? Obrigada. Faça favor, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas questões colocadas. Questões relativas ao sistema de saúde. Sim, sabemos que todos dizem que há dificuldades nas consultas médicas, etc. O governo já tem efetuado investimentos nesta área e vamos então continuar a desenvolver os trabalhos da construção das instalações básicas, porque já estamos a começar com o projeto da construção do complexo de cuidados médicos na Ilha da Taipa, com 42 mil metros quadrados, 420 mil metros quadrados, e tendo em conta as despesas com a epidemia, então somando tudo, as despesas gastas, então é de 1 milhão de patacas. Perdão, que é 1.000 milhões. E, de acordo com a área do complexo de cuidados de saúde, então as despesas ainda vão subir mais. Por isso, as despesas vão atingir 96 mil milhões de patacas. Trata-se de uma despesa muito avultada e estamos já a construir este complexo de cuidados. Estamos a enfrentar esses problemas porque temos dificuldades com as nossas receitas e trata-se então desta despesa de um grande encargo para o governo. Porque se as despesas então ultrapassarem o nosso orçamento de 20%, então vai ser um grande problema. Por isso temos que trabalhar bem nesta área, desenvolver bem os trabalhos desta área. Sabemos que temos equipamentos mesmo bons. Já o Centro de Saúde da Praia do Manduco, que já entrou em funcionamento, com boas instalações, com bons equipamentos. E o Sistema de Saúde de Macau, acho que estamos a envolver bem os nossos trabalhos do Sistema de Saúde. Já investimos nos últimos anos injetamos dinheiro. E também no Hospital São Januário também há consultas das especialidades, porque queremos já fazer a triagem dessas consultas para os hospitais comunitários, entre aspas, para algumas doenças crónicas, ou se calhar, ou digo doenças normais, como a gripe, etc. Então poderá então ir aos nossos hospitais do centro dos bairros comunitários. Também o hospital Kenvu também já está a desempenhar as suas funções, prestando serviços à nossa população. Por isso temos um sistema próprio para os médicos particulares do setor privado. Acho que, de uma forma geral, acho que o trabalho está a ser desenvolvido de uma forma satisfatória e o nosso trabalho está sempre a sofrer alterações, tendo em conta a situação epidêmica, o rumo e as orientações e as nossas estratégias também vão, então, sofrer alterações, tendo em conta a situação epidêmica. Só peço à população para, então, poder, então, aumentar os seus consumos, tendo em conta as opiniões emitidas pelos serviços competentes, porque eles fizeram já a avaliação e análise da situação epidêmica e depois são mesmo peritos, então podemos então acreditar nessas opiniões e então vivemos o nosso dia a dia normal. Agora,
Ou seja, há que, então, ajustar os nossos planos, os nossos trabalhos, então, com flexibilidade, tendo em conta a situação real epidêmica de Macau. Se calhar, a senhora secretária poderá, no futuro breve, na reunião de debate das lá, então, adiantar mais informações pormenorizadas, porque são peritos. Deputado Foncaccio, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, em primeiro lugar, gostaria de dirigir mais uma vez as minhas mais respeitosas saudações aos serviços públicos liderados por Vossa Excelência e de todos os trabalhadores que se têm mantido na linha de frente da luta contra a epidemia. Desde o início da epidemia, o Governo tem colocado a todo o seu custo o bem-estar dos cidadãos. A pandemia continua a alastrar-se, mas os trabalhos de prevenção da epidemia são um sucesso. No entanto, as medidas de prevenção resultaram numa queda drástica da economia local, que, aliadas a uma série de outras medidas e a alteração das leis para o combate ao jogo online, jogo transfronteiriço, transferência ilegal de capitais implementadas no interior da China, resultaram na redução dos visitantes para cerca de 20% e a entrada de estrangeiros ainda não é permitida. O setor do turismo vai precisar de vários anos até voltar à situação registrada antes da epidemia. Há quem entenda que o setor sofreu mudanças radicais e que mesmo que os visitantes voltem, os atos de consumo e o respectivo orçamento vão ser bastante inferiores. Senhor Chefe Executivo. Senhor Chefe Executivo, o que pensa o Governo sobre as perspectivas de desenvolvimento do setor pilar de Macau, o turismo, após a epidemia? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Foncaccio, pela questão colocada. Resumindo, falou sobre as mutações económicas registradas no interior da China, porque o consumo também tem baixado. Talvez eu possa partilhar consigo sobre aquilo que veio ao meu conhecimento na participação num fórum do Pan-Delta que se realizou em Hainan, que em San'a tem obtido a autorização do Governo Central, que de uma política no sentido de anualmente a poder isentar-se do pagamento de imposto no valor de 100 mil. Quer dizer, eu fiquei surpreendido, de veras surpreendido, aliás. Por isso eu queria partilhar consigo sobre a situação da China interior relativamente ao consumo. O consumo ainda não retomou. Porque nessa temporada a pessoa que me acompanhou explicou-me que de 85 milhões. É um centro comercial que se tem decrescido a capacidade de consumo das pessoas, de facto tem reduzido face ao salário mediano e ao poder de consumo dos residentes da China. Mas só que os nossos serviços conseguem não acompanhar sobre o ambiente de consumo, o preço por nós praticado. Há aqui espaços para competir com o interior da China, porque o arrendamento é muito caro em Macau. E isso vai se refletir no custo do produto. Nós temos, estamos num Porto Franco, com baixos impostos. Mesmo assim, há aqui uma grande diferença. Por exemplo, sobre um produto da mesma marca, há aqui uma diferença. Mas a quantidade é maior, o preço é o mesmo, mas a quantidade é maior. Se compararmos, se com a retomada dos visitantes da República Popular da China, Macau, eu acho que eu tenho confiança que
Quer dizer, já sai ser uma situação boa para Macau. Quer dizer, Macau quer dizer, também é considerado quer dizer, uma cidade de consumo. Deputado Chicalon, senhor chefe executivo, há dias o governo lançou uma consulta pública sobre o plano de habitação para a classe sanduíche para responder às necessidades habitacionais, o que merece o nosso reconhecimento. Em Macau não há uma definição concreta para essa classe sanduíche, mas há de facto um grande número de pessoas com rendimentos baixos que, para além da habitação, está a sofrer grandes pressões no dia a dia. Segundo os dados estatísticos, nos últimos anos o rendimento per capita anual dos residentes foi de cerca de 600 mil patacas por mês, enquanto a mediana do rendimento foi de apenas 20 mil. Qual é o problema que se destaca aqui? Na melhor das hipóteses, de acordo com a média, pode parecer razoável um rendimento mensal de cerca de 40 mil patacas por casal num agregado familiar, mas o feito desconto de encargos com filhos, pais, rendas ou prestações hipotecárias e outras despesas básicas do dia a dia, cresce que não sobra quase nada, havendo até quem passe para o grupo dos working poor, que, em comparação com os desempregados e grupos sociais mais fragilizados, o governo tem apoiado menos. Desde a ocorrência da pandemia, muitos deles estão a enfrentar dificuldades devido ao subemprego ou até a licença sem vencimento, e os problemas daí decorrentes estão a aumentar. Senhor chefe executivo, quanto aos working poor, aos funcionários públicos de base, aos que oferem baixos rendimentos, de que medidas dispõe o governo para os apoiar, especialmente face à atual epidemia? A longo prazo, como é que se pode, através de uma distribuição eficaz, fazer com que a população em geral possa partilhar de forma mais razoável dos frutos do desenvolvimento econômico? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do senhor deputado C. Callon. É uma questão que tem a ver com working poor e também com os residentes com baixos rendimentos e os funcionários públicos de base. Quanto aos funcionários públicos, existem ainda funcionários que oferem 120 pontos indiciários mensalmente. E em relação a esses funcionários públicos, nós prestamos então subsídios e que já consegue então atingir o nosso valor mediano. E só uma pequena parte que ingressaram recentemente na função pública, que oferem 120 pontos indiciários, que ainda estão nesta situação, mas só que neste momento, comparando com toda a sociedade, nomeadamente os empregados, creio que ainda, porque nós temos que pensar, temos que saber quantos funcionários públicos que caem então nesta linha de pobreza e quais é que estão no nível de subsistência mediana. E em relação às outras individualidades ou residentes que estão desempregados ou semi-desempregados, eu creio que com a recuperação da nossa economia vão conseguir voltar à normalidade. Mas neste momento não somos capazes de disponibilizar uma segunda ronda de apoio. É difícil porque temos que também pensar nos outros. Isto também através da ação social, esta área, temos mecanismos para apoiar esses residentes, mas agora em termos de política para que esse grupo de pessoas possa ter uma segunda ronda de apoio é um pouco diferente, porque não só esse grupo de residentes, mas sim temos que pensar em toda a população. Obrigado. Deputado Lauchiai, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, a epidemia da Covid-19 está a alastrar por todo o mundo e afeta gravemente a economia de Macau. O governo, sob a liderança do Chefe Executivo, tem combatido o surto eficazmente. Implementou 2 rondas sucessivas de medidas de assistência econômica com efeitos positivos para a estabilidade social e econômica.
Em 23 de setembro, todo o país retomou a emissão de vistos individuais de viagem para Macau, mas devido a diversas razões, a recuperação da conjuntura econômica geral não está a ser satisfatória. Analisando a atual situação global, se verifica-se que há ainda grandes incertezas quanto ao ritmo e à celeridade da recuperação econômica. Macau encontra-se num ponto de convergência e, segundo o chefe executivo, Macau encontra-se num ponto de convergência e num desenvolvimento de dupla circulação do país e com vantagens únicas de um país, dois sistemas, assim participar ativamente no grande ciclo e da dupla circulação da economia do interior da China e integrar-se da melhor do desenvolvimento nacional são prioridades para o seu desenvolvimento econômico e futuro. Tratam-se de boas medidas. Então, para participar ativamente no grande ciclo e da dupla circulação, isto pode melhor integrar-se para o desenvolvimento nacional e são prioridades para o desenvolvimento econômico atual e futuro. Senhor chefe executivo, qual é o plano concreto do governo para a participação da nova conjuntura do desenvolvimento de dupla circulação do país? Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente, e pela questão do deputado Lau Jing-ai. Neste momento, estamos a assistir à implementação de um novo modelo de desenvolvimento assente na chamada dupla circulação. E também vemos que também aqui neste paradigma de desenvolvimento assente na economia nacional, chamada circulação interna. Aqui há o conceito de economia doméstica e economia externa. Nós pertencemos à economia doméstica. E, por isso, nós estamos num ponto de convergência, porque estamos numa situação intermédia por causa da política de um país, dois sistemas, e por isso nós estamos numa situação que contempla os dois lados. Estamos, portanto, num ponto de cruzamento dos dois círculos. É por isso que nós temos que nos empenhar na participação desse modelo de desenvolvimento, incentivando os nossos jovens a explorarem com mais empenhamento o mercado interno. É por isso também que nós introduzimos a parceria com os nossos operadores de renome de comércio eletrônico para que nossos jovens possam tirar partido dessa parceria no desenvolvimento da sua atividade no interior, vendendo os produtos no interior e servindo de intermediário também. Isso também aplica-se também tanto aos nossos investimentos na zona da Grande Bahia e de Hangqin. E as pessoas, quando dizem que Macau não pertence a nenhum dos dois círculos, eu digo que Macau pertence a um ponto de convergência. Assume o papel, o estatuto de um ponto de convergência da dupla circulação. E nós temos feito um trabalho para incentivar os parceiros de comércio eletrônico para poderem associarem-se a nós na exploração de oportunidades para nossos jovens, providenciando oportunidades de estágio para nossos jovens. Vou dar depois essa oportunidade para explicação ao senhor secretário Tutela. Deputado Ngokcha, agora estamos a enfrentar a pandemia e o orçamento, estamos a bater um orçamento deficitário e o governo tem dito que não vai reduzir as despesas com a população, com o bem-estar da população, mas
segundo o relatório, não há injeção no Fundo de Previdência Central e todos estão descontentes. Por isso, eu queria perguntar ao chefe executivo para como o governo disse que não vai reduzir as despesas com o bem-estar da população, ou seja, mobilizar as reservas do Fundo Fundação de Macau. Isso não se trata de uma distribuição adequada, sabendo que estamos a debater um orçamento deficitário, mas os benefícios para o bem-estar da população devem ser assegurados e deve haver uma injeção de verbas para assegurar o bem-estar da população. E a injeção de verbas, e agora o governo está a preparar para a revisão da proposta de lei dos jogos. E isto não sei se consegue resolver através das receitas brutas do jogo, por forma a assegurar a vida da população, por forma para a população ter confiança no governo, porque o governo quer assegurar o bem-estar da população. Por isso, eu queria ouvir o chefe executivo sobre esta matéria. Obrigada. Então, próximo chefe executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada. Quanto às medidas em prol da nossa população, sim, nós não vamos então introduzir ajustamento, não vamos então alterar. Só então podemos ver que não há, acabou com os 7.000 patacas, porque de acordo com uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa no ano de 2017, então temos que seguir as normas legais daquela lei. Então, o senhor deputado Mkok Chansin sugeriu ao governo para adoptar uma medida para, então, mobilizar verbas da Fundação de Macau para, a título de uma outra função, para, então, conceder aos idosos. Então, qual é o nome que nós vamos dar a este subsídio? Então, subsídio, se for um subsídio para, então, consumir, então, podemos, então, misturar com o cartão de consumo. Agora, também tenho que clarificar o seguinte, é que se houver saldo de execução orçamental de acordo com a lei, a vigente lei, então temos que atribuir verbas a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais. Então, vamos injetar verbas para o fundo para a Previdência Central não obrigatória. Mas agora, com essa sugestão, não sei como é que isto pode funcionar. Nós temos que estudar sobre isto, porque não é a questão não reside, não incide nos 7.000 patacas, porque o dinheiro. Claro que se é para, então, dotar esta verba para os idosos, acho que todos apoiam, mas agora temos que cumprir o quadro legal que nós temos, as regras legais, as normas legais daquela lei. E nós já analisamos sobre isto, analisamos mesmo sobre isto, mas há certos obstáculos, então vamos estudar novamente e depois vou dar uma resposta ao senhor deputado Mkok Chansin. Deputado Chanhela, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o regime jurídico de médico já entrou em vigor há mais de 3 anos. Afinal, o seguro obrigatório para profissionais de saúde previsto nesse regime só está a trazer problemas para os prestadores de saúde, pois esses profissionais acham injusto serem obrigados a comprar seguro. Já falei muitas vezes com o governo esperando que este preste ajuda por sua iniciativa para ajustar os prémios de seguros do setor de saúde, que são elevados. Mas até a data, o governo não tem respondido à interpelação que apresentei em 8 de junho deste ano. No final do ano passado, os dirigentes da AMCM afirmaram expressamente que 3 anos após a entrada em vigor da referida lei, iam proceder em conjunto com os serviços de saúde à revisão do respectivo regulamento administrativo. Mas
Mas a data ainda não ativaram o processo de revisão, isto porque isto precisa de envolver participação de serviços diferentes. Segundo os dados fornecidos pela AMCM, o prêmio que a pessoa singular pagou nos 3 anos, ou seja, entre 2017 e 2019, foi de 10,93 milhões e o montante de indenizações foi apenas 1,834 milhões. Nestes 3 anos, os centros de saúde privados consultórios pagaram um prêmio de 21,25 milhões, enquanto o valor de indenizações das companhias foi meramente de 2,287 milhões. Então, os profissionais de instituições médicas pagaram 32,18 milhões, enquanto o valor das indenizações foi apenas 4,121 milhões. Creio que até o momento não haja outro seguro no âmbito que consiga obter lucros tão elevados, Sr. Chefe Executivo. Será possível, antes da renovação do contrato, em 26 de fevereiro do próximo ano, o 4º ano do seguro obrigatório, reduzir esses prêmios? Obrigado. Faça o favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão, Sr. Chaneg Lab. Quanto que a resposta à sua interpelação afirma que ainda não recebeu. Mas parece que em 7 de janeiro, em 1 de julho, já estava a resposta. A resposta na página eletrónica. Eu peço para ver isto na página eletrónica. Desde que foi lançado o seguro obrigatório, o Sr. Chaneg Lab tem vindo a insistir nesta questão. O que é com o seguro? Porque se adquirimos um seguro, queiramos obter o mesmo dinheiro que nós temos pago. Isto não é uma garantia. Por exemplo, uma garantia por exemplo, com a responsabilidade civil contra terceiros. Que isto, quando é um prémio correspondente à compensação ou à indenização. Isto já não é considerado como seguro. Por exemplo, se envolver-se num acidente de aviação, ter de indemnizar uma terceira pessoa pelas responsabilidades civis, então paga-se o seguro. Falou-se que é mais de 10%. Quando falou-se da indemnização, que já é bastante alta. Por exemplo, sem se envolver num acidente de aviação, a partir de determinado ano, o prémio é reduzido decrescentemente. Porque há que pagar as indemnizações com a passagem do ato que nós temos. Temos um regime de apoio à aquisição de seguro por parte dos estabelecimentos comerciais sujeitos à inundação. Porque normalmente eu tenho que pagar isto. Porque as pessoas conhecem que quando haja tufão, os seus produtos têm que ser colocados em locais superiores, assim podendo evitar a inundação. O seguro, a saúde também é um seguro obrigatório. Ninguém espera que com a aquisição do seguro venha poder indemnizar a empresa seguradora. Isso se trata de... O seguro é uma garantia. Não é de ver qual o lucro. Quando as pessoas adquirem
a responsabilidade civis contra terceiros. Porque quando acho que se registra algum caso que envolve indemnização, o prêmio vai pagar vai se crescer de ano para ano. Talvez. Eu vou pedir ao secretário de tutela, vou pedir à instituição subordinada para entabular negociações com as seguradoras. Se, no seu conceito, se comprou 10 milhões de prêmio, então ele tem de obter uma indemnização de 10 milhões. Quer dizer, que eu espero, que é uma situação que eu queria ver. Porque se não vai reclamar alguma indemnização, querendo dizer que tem uma alta qualidade de serviço e se vai envolver em erro médico. Por exemplo, se adquiriu um seguro contra incêndio, você espera que a sua casa venha a estar sujeita a ser alvo de incêndio? Porque há um grande procedimento ainda pedir a uma firma para apresentar um relatório. Porque com a aquisição do prémio seguro, quer dizer, eu acho que o efeito é completamente diferente daquilo que pensa. Porque na aquisição de um seguro de automóvel, ninguém espera envolver-se num acidente de aviação em que implica indemnizações. Obrigado. Deputado Choi Sai-Choi, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Pelo discurso do Presidente Xi Jinping no 40º aniversário do estabelecimento da Zona Econômica Especial de Shenzhen, vê-se que o governo central coloca o desenvolvimento de talentos numa posição estratégica. Nos dias de hoje, os talentos são o primeiro recurso, segundo o chefe executivo. E para promover a diversificação adequada da economia, construindo de forma contínua o Centro Mundial de Turismo e de Lazer e a Plataforma de Serviços para a Cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. E também falou sobre a introdução de talentos. Senhor chefe executivo, pode partilhar conosco as ideias do governo sobre o planeamento a longo prazo de formação de talentos? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça a favor. Obrigado, presidente. Agradeço também a pergunta do senhor vice-presidente. Sabemos que os talentos são o nosso primeiro recurso. Isso já é concebido, por isso quer ontem, quer hoje, repito e saliento esta importância. E o governo tem dado sempre importância à formação de talentos, desde o primeiro mandato do governo até o presente quinto mandato. Os trabalhos nunca pararam. Tal como referi, temos agora imigração a título de técnicos e, por isso, temos de aprender das experiências que conseguimos obter através das diversas políticas para a formação de talentos, inclusivamente a atração de talentos para virem cá a Macau. Nós, então, vamos fazer bem o trabalho. O que é que se entende por talento e quais são os talentos que nós precisamos, porque pelo mundo fora existem muitos talentos, mas olhando para a nossa orientação de desenvolvimento, os nossos planos definidos para este ano, para o próximo e para
anos seguintes, a plano curto, médio e longo prazo, por exemplo, talento da área da medicina, tradição chinesa, até técnicos qualificados da área de ciência e tecnologia e de inovação. Todos esses técnicos vamos também procurar atraí-los para trabalhar em Macau. Antes de mais, temos que definir bem o nosso plano, o que é que vamos fazer, o que é que vamos desenvolver neste ano e para o ano, no terceiro ano, no quarto ano. E depois vamos fazer uma avaliação e um balanço daquilo que já foi feito atrás. E assim é que vamos equacionar as soluções. E a longo prazo, espero que nós possamos formar os nossos talentos locais. Só que neste momento há muitas ramos de atividades ou indústrias, porque nós não temos a respectiva experiência. Esperamos então, através da atração de talentos do exterior, para ensinar assim os nossos jovens locais. E ao fim e ao cabo, no final, os talentos vão ser totalmente locais. Só que neste momento temos então criar condições para atrair talentos exteriores, por forma a ensinar os nossos jovens locais. Este é o nosso primeiro plano e depois de ter o respectivo relatório pronto, vou então partilhar convosco. Deputada Alcântara. Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, o senhor foi o Presidente da Assembleia e depois tem dado especial atenção à classe sanduíche desde a sua candidatura e lançou uma consulta pública, mas olhando para o documento, verifica-se que a habitação para a classe sanduíche pretende construir é um tipo de habitação que apenas é a versão atualizada 2.0 da habitação. E na conferência da imprensa negou isto. E segundo o documento consulta, sabendo que isto é de certeza a habitação pública da versão 2.0, o governo não tem soluções eficazes para satisfazer as necessidades de habitação econômica, muito menos do que outros tipos. A oferta foi maior do que a procura, por isso, porque não se conseguiu satisfazer as necessidades e não conseguiu construir a habitação econômica. Se a habitação para a classe sanduíche for pública e ser construída pelo governo, então tornando mais grave a situação de procura ser maior do que a oferta. Em abril deste ano, o senhor afirmou que a habitação para a classe sanduíche seria privada, mas os governantes disseram que é pública. Se esta habitação não puder ser construída no prazo previsto, o senhor vai estar num dilema. Macau é uma sociedade capitalista e pode ser resolvida através do mercado. O governo deve deixar o mercado para resolver isso. Por exemplo, definir no leilão de terrenos para as habitações construídas só podem ser vendidas a residentes permanentes e até poder elaborar alguns critérios para edifícios para satisfazer as necessidades da classe média. Com a elaboração das políticas para incentivar e promover os promotores privados a construir habitações adequadas às necessidades e à capacidade de consumo da classe média, crê-se que é possível resolver melhor o problema. O senhor concorda com isso? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Alcântara. Em relação à questão das habitações para a classe sanduíche, há aqui diferentes leituras, o que eu vejo. Se achar que um terreno tem que ser arrematado em asta pública para ser vendido, um privado, e depois ser construído um edifício para ser vendido a habitação, então é que se enquadra no conceito de classe sanduíche, habitação para a classe sanduíche. Isto vai resultar num lucro muito avultado para o promotor. Nós temos que ver que as habitações privadas, o imobiliário do setor privado é um ramo que nós temos que apoiar. Este é um trabalho que tem que ser feito. E quando digo que as habitações de classe sanduíche não é habitações econômicas, versão 2.0, quando nós assumimos o compromisso de construir 28 mil frações de habitação econômica, eu posso dizer que vou honrar o meu compromisso. Não vai faltar nenhuma fração.
E o que é que eu vou fazer para cumprir esse objetivo? De acordo com o nosso sistema atual de trabalho, isso vai ser demorado, todo o trabalho. E é por isso que nós temos que ver que os promotores, tanto de pequena dimensão como de grande dimensão, possam participar nos nossos projetos. Porque nós assumimos o compromisso de uma venda das frações a um preço acessível. E como eu disse ontem, quanto aos compartimentos das frações de habitações econômicas e do setor privado, há aqui uma diferença em termos da área e em termos da qualidade. E quando nós queremos construir uma fração muito grande, isso também vai repercutir-se também no preço da fração que vai ser vendida. Se nós estipulamos agora um rácio de 60% a 70% do custo, então nós vamos poder facilitar essa venda para a população das frações. Porque se nós vendemos um terreno por arrematação em asta pública e depois o promotor elevar o preço, isso não vai contribuir para o alívio das condições de venda para a população. O preço das vendas de habitações de classe sanduíche também não vai ser barato. E, assim, esperamos que os nossos jovens que estão, neste momento, ainda a candidatar-se para uma habitação econômica, aqueles que se enquadram nas condições estipuladas para esse tipo de habitações também podem ser desviados para habitações de classe sanduíche. Também foi referido que quando para as famílias que não completar um tempo de permanência estipulado nas frações estão sujeitas a uma sanção. Isso também é uma medida que nós vamos tomar para uma melhor utilização das frações autónomas. Agora, já temos aqui tudo já em candidatura, as frações que nós planeamos construir, e por isso não concordo com a sua interpretação de que essas habitações de sanduíches sejam uma versão 2 das habitações econômicas. Mas agora estamos a fazer uma consulta pública e se a sociedade achar que isso não deve ser levado a efeito, então nós podemos não fazer esse trabalho de construção das habitações para a classe sanduíche. Mas se a sociedade achar que devemos fazer esse trabalho, nós vamos levar em diante esse trabalho. Nós temos que construir frações para 96 mil pessoas. Portanto, nós temos que calcular bem o número de frações. Como disse ontem, nós temos que fazer um teste à taxa de esforço bancário das pessoas para ver se as pessoas têm capacidade para a compra das habitações e depois calcularmos o preço dessas habitações que vão ser disponibilizadas para que os seus ativos imobiliários não sejam um fardo para eles por causa da desvalorização do seu valor. Se isso acontecer, se não puderem pagar essas frações. Essa é uma promessa que nós assumimos para os próximos 4 anos e vamos tomar diferentes medidas.
nós podemos pensar em colaborar com os promotores, mas também podemos não fazer esse trabalho através de uma parceria público-privada. Há diferentes formas de fazer o trabalho em termos de política habitacional, porque temos que atender às necessidades de dois mercados diferentes. Se nós vendemos em asta pública os terrenos, isso vai resultar num disparo dos preços das frações autónomas. E isso não é benéfico para os nossos jovens. O que nós queremos é que os nossos jovens tenham capacidade de conseguir comprar uma habitação para eles próprios. Mas isso também tem que ser antes aprovado, não é, pela sociedade, por causa da necessidade de um consenso. As pessoas, quando perguntam, assim, com essas habitações para classe sanduíche, vão deixar de existir habitações econômicas? Não é isso. Nós assumimos o compromisso de construir as habitações econômicas em número suficiente, conforme o comprometido. Quando nós abrimos uma nova candidatura, isto pode ser daqui a 4 anos. E assim, aqui há diferentes mercados que nós temos que distinguir e nós também tomamos preferência, as experiências em lugares adjacentes. A experiência de Hong Kong é ainda mais complicada do que o nosso. E Singapura também tem outras formas, outras soluções. E nós queremos ter soluções que sejam adequadas a Macau. Muito obrigado. Deputado Wong Hin-Fai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Quanto ao desenvolvimento do setor financeiro moderno, Macau tem de aperfeiçoar uma série de regimes jurídicos fundamentais do setor financeiro para contrariar a diversificação das indústrias. Com o desenvolvimento da Grande Baía, Macau deve ainda procurar a articulação dos diplomas legais entre as 3 regiões. Segundo informações, o Comitê Permanente da Assembleia Popular de Zhuhai vai incluir as normas de desenvolvimento financeiro na nova área de Hanjin e no plano legislativo dos regulamentos locais de Zhuhai. E segundo o relatório da SLAC para 2020, estamos ao serviço da Zona da Grande Baía e a construção de uma faixa pela promoção, inovação e desenvolvimento do setor. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto de situação desses trabalhos? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Wong Hin-Fai. Sim, falou-se sobre as normas de desenvolvimento financeiro na nova área de Hanjin, na Zona Econômica Especial de Zhuhai. Sim, já estão a definir, fazer um plano e não se pode ultrapassar as normas quadro do nosso país, porque aqui trata-se de normas de desenvolvimento de uma região e por isso tem de ainda seguir o quadro legal nacional e já sei qual é, e consigo já deduzir qual é o conteúdo dessas normas de desenvolvimento financeiro e não se pode então essas normas ultrapassar o âmbito das leis nacionais. Tal como muitos dos meus amigos também já me perguntaram sobre o seguinte, como é que se consegue então haver uma articulação dos diversos diplomas? Nós já começamos a encetar diálogos com os serviços competentes do interior da China e nomeadamente o setor financeiro. No futuro, sob o princípio um país, 2 sistemas, a arbitragem é um rumo, porque a arbitragem pode ser feita em Hong Kong, em Singapura, em Xangai, em Macau. A arbitragem é um dos rumos, porque para as negociações comerciais, normalmente, se houver conflitos nas negociações, então poderá recorrer à arbitragem para então resolver os problemas. Tendo em conta o Código Civil, Penal e Comercial, então temos que ainda seguir o sistema jurídico do interior da China e de Macau. Também temos normas semelhantes e normas muito divergentes, porque não há pena de morte cá em Macau, mas sim há pena de morte no interior da China. Temos que, então,
que estudar em conjunto sobre essas matérias, porque também há que ter em conta qual é o método a utilizar, se é a britagem ou não, para a resolução dos conflitos. E isto vai também estar previsto nos futuros contratos. Por isso, depende do que está estipulado no contrato. E vamos desenvolver esse trabalho, já estamos a desenvolver esse trabalho. 31 deputados já colocaram as suas questões e foram respondidas todas. Agradeço novamente ao senhor chefe do Executivo e os senhores membros do Governo e do Conselho Executivo. Também queria aproveitar para lembrar a todos que a partir de 25 deste mês vamos começar as reuniões para debate das linhas de ação governativa por áreas. Obrigado a todos.